Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao Mundo Decor e hoje eu vou estar passando para vocês um passo a passo dos processos de como funciona uma obra. Eu separei para vocês o processo de uma obra, de uma decoração, em 9 fases, tá? Por que isso? Para que uma fase não interfira na outra. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, se você às vezes botar um móvel antes de fazer a iluminação, pode ocorrer de, por exemplo, o cara bater uma escada no móvel, entendeu? Você fazer uma pintura depois, você pode sujar alguns detalhes, tá? Então, eu separei em 9 fases, 9 etapas, para que você tenha um processo correto na obra, onde um servidor não atrapalhe o outro, tá? Então, com isso você evita estar desperdiçando o tempo, o dinheiro, tá? Então, assim, a primeira fase é a fase do projeto, tá? Então, a definição dos detalhes com antecedência é muito fundamental, tá? Para que você não decida isso durante a obra, tendo várias surpresas, tá? Então, projeto bem definido, com as cores, acabamentos, revestimentos, piso, cores dos móveis planejados, tá? Uma noção de coloração a trabalhar na decoração, tá? Então toda essa definição vai ser mais fácil para você levar todos os outros processos, tá? Então o primeiro processo que eu recomendo quando você pegar o seu apartamento do zero, que vai precisar começar a fazer as coisas, é o ponto número 1. Mudar, se necessário, a posição de pontos elétricos, pontos hidráulicos, tá? Pontos de iluminação, porque esse trabalho acaba gerando um pouco de resíduo, caliça, então se você tiver com piso, alguma coisa, pode vir comprometer. Então o primeiro passo, mudanças de pontos, tá? Colocação dos pontos na iluminação, no teto, caso for fazer o gesso, tá? Esse seria o primeiro passo, logo após o processo. O segundo é o gesso, tá? Caso for instalar, a iluminação e também ar-condicionado, que também demanda um pouquinho de quebradeira, passa-se muita tubulação por gesso, às vezes a gente tem que fazer alguns detalhes para esconder a tubulação. Então o ideal é fazer tudo isso em cima, sem nada embaixo, possa comprometer teu piso, sem móveis, para que eles possam passar com a escada livremente, né, sem bater em nada. Então recomendo trabalhar primeiro em cima, depois a gente vem para baixo. Então depois do gesso, iluminação e o ar-condicionado, que seriam a parte de cima, vem para a pintura, tá? Então eu sempre recomendo você definir bem o projeto para saber quais paredes vão ser pintadas, tá? Porque hoje a gente tem uma diversidade de revestimentos, papéis de paredes, pinturas diferenciadas, né, que a gente geralmente pontua quais paredes vão ser realmente pintadas com a tinta, vamos colocar assim, padrão do apartamento ou da casa, tá? Então, geralmente ali você vai ter, num ambiente quadrado, 2 paredes, uma às vezes que vai pintar. Então, para evitar que gaste dinheiro com pintura, onde vai ser coberto por espelho, papel de parede ou um revestimento 3D que você vier a fazer, tá? Então, assim, nessa etapa eu recomendo aplicar 2 demãos de tinta, tá? Deixar para dar a terceira somente após os móveis, granito, espelho, para que você consiga fazer um acabamento mais fino, né? Sem ter que às vezes dá retoque porque alguém comprometeu uma possível batida, alguma coisa assim, tá? Então a terceira demão eu recomendo só depois, tá? Então esse é o ponto da pintura. Depois da pintura a gente vai instalar o piso, tá? Se você for desejar por piso aquecido, venha antes, tá? Mas normalmente o piso, somente ele, seja ele porcelanato, madeira, vinílico, né? Então depois que você está com todos esses acabamentos prontos, eu recomendo vir com o piso, que aí você consegue ter um cuidado maior com ele, né? Evitando possíveis riscos, tá? Posterior ao piso,
vem a parte de mobiliário planejado, tá? Os móveis embutidos, cozinhas, armários, né? Esse volume maior de madeira, tá? Então, ele entraria depois que todos esses servidores já tivessem saído da residência, tá? Para que justamente o que eu falei, não comprometa o serviço do outro. Passe com uma escada, bate. Então eu já tive situações, pessoal, de num apartamento ter que entregar às pressas, o cliente não quis cuidar com esse processo e tinha, por exemplo, 10 pessoas, 15 pessoas, cada uma de uma área, trabalhando todo mundo junto, né? E eu falei para a cliente, apontei e falei, ó, isso não é o correto, que pode vir comprometer. E, gente, não deu outra, né? No final da obra, ela me chamou, me apontou alguns detalhes, mas não tinha o que fazer. Tinha gente quebrando parede, fazendo ar-condicionado em cima do móvel de laca. Então, tipo assim, você atropelar esse processo, ou você querer acelerar, às vezes porque um serviço está enrolando demais, pode dar alguma dorzinha de cabeça lá na frente, tá? Então, deem tempo, calculem com antecedência todo esse processo de obra, deem uma margem de folga para isso, para que não aconteça esse atropelamento, tá? Então, depois do piso, entra móveis planejados, na sequência as pedras, né? Então, tampo de cozinha, tampo de banheiro, porque todas essas pedras elas acabam apoiando nos móveis, tá? Então, se você colocar ela depois, facilita para o pessoal do móvel. Tá? Por que facilita? Porque se você colocar a pedra antes, eles vão fazer um monte de apoio com mão francesa e o pessoal do móvel vai ter que se adaptar a essas mãos francesas. Eles têm que fazer um recorte, colocar um fundo extra ali para esconder alguma coisa. Tá? Então, todos esses processos eles vão significar uma qualidade melhor da obra para vocês. Depois do granito e do móveis planejados, a gente vem com os acabamentos de papel de parede, espelhos, box para os banheiros e os metais, tá? Então seria duchas, papeleiras, porta-toalhas, as torneiras, torneiras de cozinha, né? Seriam esses metais. Então papel de parede, espelho e os metais, tá? Posteriormente isso vem os móveis soltos e depois a decoração final. Tá? Então, tapete, cortina, adornos, tá? Então isso aí viria lá para o final. Então, se você respeitar esses 9 processos, você consegue que sua obra corra mais rápida, mais limpa, evitando danos aos detalhes que você colocou lá, as coisas, né? Então, porque imagine, o cara vai instalar a iluminação, tá todos os móveis soltos, coberto lá. Como é que o cara vai instalar um pendente? Já tem maior dificuldade, né? Da mesma forma, se você não fazer o teu projeto antes disso, você não sabe onde posicionar suas iluminações, não sabe aonde que vai determinada coisa. Então, por isso, definir o projeto, seguir todos esses processos, vai te facilitar com certeza na sua obra. Tá? Então, eu vou estar detalhando algum desses processos na sequência do vídeo. Tá? Então, acompanhe com a gente no canal. Tenho certeza que vai ser de grande utilidade. E se você tem alguma dúvida ou quer dar alguma sugestão de vídeo para o canal, pode mandar um e-mail, manda um WhatsApp para a gente. Eu vou estar respondendo e vou estar colocando aqui no ar, que às vezes a sua dúvida é a dúvida de muita gente. Tá bom? Pessoal, se for útil, deixa seu like aí. Muito obrigado pela sua audiência.